A Flávia, doutoranda, mestra e especialista em filosofia. Peraí, antes disso, avisar que a gente tem a gravação, tá? Que o Zoom já vai começar a ser gravado. Depois vai subir para o YouTube, demora um pouco, não é imediato. Lembrar de, no final, assinar a presença para garantir o certificado, e o certificado é liberado em torno de um mês. Então, apresentando a Flávia, doutoranda, mestre e especialista em filosofia, com ênfase na estética e filosofia da arte. Especialista em educação pela Universidade de Tampere, não sei se eu falei certo, da Finlândia, e treinamento para professores na mesma instituição. Graduada em artes plásticas e design de moda. Atualmente, coordena o projeto de design com foco na discussão de gênero, diversidade e inclusão na área da criação, em parceria com Gustavo Greco, e do projeto Loja Conceito, em parceria com o estilista Ronaldo Fraga. Atua como docente de tempo parcial no Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH, e faz gestão do Design Lab, um espaço destinado à economia criativa, empreendedorismo, cultura e inovação na mesma instituição. E eu queria acrescentar algumas coisas por conta própria. Em primeiro lugar, sigam a Flávia no Instagram para ver as cápsulas de rostidade, que é um presente de arte misturada com filosofia, com antropologia, e de uma forma deliciosa de ouvir. E a Flávia é simplesmente uma das melhores e mais competentes professoras que eu já tive. E eu já tive muitas. Eu tive a honra de conhecer. Ela consegue transmitir uma quantidade enorme de conteúdo de altíssima qualidade de uma forma muito eficiente, como poucas pessoas. E mais ainda, de um jeito muito gostoso de ouvir. Então, isso vocês vão poder experimentar agora. Mas, assim, segue ela onde ela estiver. Uau, muito obrigada, Roberta, por essa apresentação. Eu também vou acrescentar mais uma coisa à minha apresentação, que eu sou canceriana, então não pode falar essas coisas que chegam aqui, ó, no sensível, né, para aproveitar o tema da nossa conversa de hoje. Muito obrigada pelo convite, Roberta. Muitíssimo obrigada ao Desembolando, o Vinícius, que sempre me conta sobre os desdobramentos dos encontros de vocês, né, os objetivos desse grupo. Eu sou, desde que ele começou a me contar, muito fã desse projeto e acho, assim, entrar numa sala com 143 pessoas aqui agora presentes, para a gente poder bater um papo, imaginando que, né, faz parte de um longo processo, né, com um calendário muito intenso, e ver essa quantidade de pessoas para a gente debater temas que eu vi os outros também muito pertinentes, muito importantes para o nosso cenário contemporâneo, para uma docente, para uma educadora, mas também para uma cidadã, algo inimaginável, né, no que diz respeito ao valor agregado. Então, assim, estar aqui hoje, para mim, é uma imensa honra. Então, eu já quero deixar meu super agradecimento aqui para vocês, tá? Para a gente é uma honra receber, tá? Imagina. Posso passar para a apresentação, Roberta? Sim, pode. Então tá, galera, vocês sabem, né, que professora tem mania de professorar, né? Então eu não aguento quando, né, eu vou fazer uma fala, não fazer uma pequena apresentação, mas eu espero que não fique enfadonho para vocês, né? Eu vou compartilhar minha tela já, e apesar, né, da apresentação de resposta... Tá tudo fechado, gente? Tem o microfone aberto, parece. É um clássico, né? Aqui. Só cadê seu carregador para carregar aqui um pouquinho enquanto eu estou falando? Se alguém está como... tem um microfone aberto aí. A gente queria... Já voltei, já. Arrasou. Bora lá, né, gente? Mas a Flávia, deixa eu só falar. A Flávia, ela gosta pode ter interação real time, tá? Então, vocês podem mandar no chat que eu já vou falando com ela, que vocês forem perguntando, a gente já vai passando. Isso mesmo, gente. Eu, né, brincava que eu gosto de montar apresentação, porque eu adoro imagens, né? Eu realmente sou uma pessoa da área da estética, da filosofia das artes, então eu acho que as imagens ajudam a gente a ampliar aquilo que está sendo comentado, aquilo que está sendo proposto em palavras. Né? Roberta foi muito generosa em fazer uma apresentação, né, dizendo sobre o meu modo de falar, né? Então fica uma responsabilidade imensa, espero que a gente tenha um bom encontro.
Vocês vão observar que eu falo um pouquinho rápido e acelerado. É uma disfunção cognitiva. Meu cérebro não dá conta de uma fala muito lenta, mas eu repito a mesma coisa que eu falei quantas vezes forem necessário. Então, se você se vê em apuros em relação a alguma fala mais acelerada, algum conceito que eu deixei no meio do caminho, pode chamar atenção, pode vir aqui no bate-papo, né, que a Roberta vai ficar de olho, eu também, em alguns momentos, vou abrir aqui. E, apesar de eu ter montado uma apresentação, eu sempre acho que propor algumas conversas, alguns encaminhamentos, é sempre um movimento arriscado, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir chegar naquela linha reta que a gente costuma planejar quando a gente está ali pensando sobre um encontro, né? Então, e eu acho isso super saudável. Então, eu não tenho aqui nenhuma intenção de bater meta, né? Isso aqui não é um plano de aula, né? Até mesmo nas aulas, eu gosto muito dos desvios, acho eles bastante necessários. Então, se a gente puder, né? Se a gente tiver aqui nesse momento alguns desvios, não há problema algum. Tem uma pessoa dizendo que está travando muito para todo mundo? Para mim, não. Tá não? Para mim, tá ótimo. Para mim também não. Ah, então tá. Então, às vezes deu aquela conexão estável que acontece com frequência nesses tempos, né, do online. Mas vamos lá, vamos começar a nossa prosa, né? Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui meu super agradecimento, né, ao convite. E quando a Roberta me convidou, ela disse, pode fazer o tema livre, né? E aí eu escolhi um tema que eu dei o seguinte nome, lugar do sensível nas relações coletivas. E eu sei que as palavras, elas levam sem número, né, de proposições, de conexões. Então, eu imagino que vocês devam ter criado alguma expectativa. Eu mesma criaria, e eu mesma, ao longo dessas semanas, quando eu lia isso, esse título que eu mesma dei, minha cabeça povoava com muitas coisas, né? Trazia muitas coisas no entorno desse repertório do sensível e no repertório das relações coletivas. Mas tem um motivo pelo qual eu fiz essa escolha, né, de trazer este tema aqui para a nossa conversa de hoje, né? Como não é uma aula, eu me senti livre e à vontade para poder trazer à tona e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu estou estudando no meu doutorado, né? Então, quero dar um outro oizinho para vocês, deixei aqui também o endereço do meu Instagram, é meu próprio nome, Flávia Virgínia, e deixa eu ver aqui, eu estou abrindo o bate-papo, eu não vou abrir o bate-papo agora não, tá, Roberta? Se vier pergunta, você manda aqui para mim, tá? Pode deixar comigo. Então, beleza. Mas, assim, eu queria começar, né, dando um oi para vocês oficial e dizendo que o que eu vim trazer aqui nesse nosso breve encontro, né? Eu tenho estudado no meu doutorado, que é na filosofia, mais precisamente na estética e filosofia da arte, o tanto que o sensível, ele foi, de certa forma, ou tem sido, de certa forma, muito negligenciado no que diz respeito às nossas interações, às vezes científicas, às vezes não tão científicas, mas quando a gente está olhando para as relações sociais. Em que medida? A gente até fala muito dos afetos, né? Mas a gente muito pouco faz um movimento de digressão, um movimento de aprofundamento sobre qual que é a origem dos afetos e como esses afetos, eles, de certa forma, eles têm hoje tido essa reverberação, ou seja, eles têm tido esse impacto no nosso contexto social, porque, de fato, são séculos que a gente, de certa forma, deixou de olhar para essa dimensão, para essa faculdade do sensível. E aqui, quando eu fiz a descrição do nosso encontro, eu não usei o termo faculdade à toa, né? Eu sei que aqui tem muitos estudantes de psicologia, né? Pessoas mais no início, pessoas mais ao final. Então, só para a gente poder ficar na mesma página, o termo faculdade, ele é um termo, eu posso dizer, de certa forma, kantiano, né? Quem propõe ele, utiliza ele com muita força, é um filósofo chamado Immanuel Kant, que vocês já devem ter, se não ouvido falar, já às vezes até lido sobre, e ele traz esse conceito da faculdade, ou das faculdades, para poder criar uma espécie de mapa sobre o entendimento humano. Num contexto ali, num contexto histórico, pós-iluminista, em que a gente estava muito interessado em fazer um entendimento do que é o ser humano. E esse entendimento, ele vai ser o que vai dar origem às ciências humanas. E a psicologia é uma dessas ciências humanas que vai acabar sendo ali
aparecendo ali, né? Logo depois da sociologia, da antropologia, ela vai acabar tendo ali também o seu encaminhamento. Então, eu digo tudo isso para dizer que quando a gente olha para o indivíduo, baseando esse indivíduo, né, totalizando esse indivíduo, segundo o seu pensamento, segundo o seu conhecimento, e todas as capilaridades desse sujeito se encontram em faculdades humanas, ou seja, em caixinhas também de conhecimento, a gente passa a pegar uma coisa que é toda emaranhada e começa a segmentar essa coisa. Então, a gente vai ter, né, as faculdades, né, do conhecimento que vão estar voltadas para as questões mais racionais, as faculdades que vão estar ligadas às questões mais sensíveis. E ali o Kant propõe alguma meia dúzia de faculdades, mas ao longo, né, do pensamento pós-iluminista, pós-kantiano, a gente vai ver esse pensamento se desdobrando em várias coisas. Mas o fato é que o grande guarda-chuva das faculdades está ligada à razão, ao pensamento. E se a gente for, né, fazer esse dever de casa de olhar por que é assim, a gente vai ver que tem um carinha, né, o René Descartes, né, o pai do pensamento cartesiano, que vai ter aquele cogito ergo sum, que é o penso, logo existo. E nessa frase penso, logo existo, tem uma coisa muito curiosa, né? Penso, logo existo. A existência vem condicionada ao pensamento. Mas ele não coloca ali o sujeito para a gente. Ele não diz o eu penso, logo existo. Ele diz penso, logo existo, né? É uma frase trazida do latim, né? Então, você tem ali cogito ergo sum, você tem a supressão mesmo desse sujeito. E ali é o ponto-chave em que eu vou ficar pensando dentro da minha pesquisa, porque quando a gente olha para tudo que existe no nosso entorno, a gente vai partir do princípio de que a existência dessas coisas está condicionada ao pensamento que a gente tem sobre elas. Só que se esse pensamento está ligado a um pensamento maior, racional, e esse pensamento tem cor, esse pensamento tem continente, esse pensamento tem interesse, esse pensamento é o próprio colonizador, vamos dizer assim, masculino, europeu, branco, em sua maioria burguês para cima, né? Vamos dizer assim, para a gente ser legal. O que a gente passa a poder questionar e a poder olhar ao longo da história da humanidade ou a história das subjetividades é que esse sujeito desaparece para dar lugar a um sujeito condicionado a esse pensamento racional, que tem toda essa chave toda essa gama, né, de cor, de classe social, de região geográfica, ou seja, aquilo que é a evidência máxima da nossa existência, porque o cogito ergo sum, o penso logo existo, ele institui uma ciência, né, podemos chamar assim, chamada ontologia, que é o estudo dos seres, ou seja, o estudo de todos os seres passa por esse lugar. E se ele é masculino, ele é branco, ele é europeu, como eu acabei de falar, será que a gente está falando sobre o mesmo ser quando a gente denomina, por exemplo, as práticas humanas como as práticas do homem? Coisas que eu imagino que vocês já devam se questionar, porque ainda bem que na contemporaneidade, sobretudo na geração de vocês, esses termos, eles têm sido constantemente questionados. Entretanto, a minha grande questão, a minha grande dúvida, e talvez até me arrisco a dizê-la aqui, sem ter ainda escrito tantas páginas sobre, mas é o que está me incomodando nesse momento, por isso eu acho legal trazer para vocês me ajudarem a construir, é que a gente tem partido muitas vezes no princípio, quando a gente vai fazer um questionamento, de que se não há esse sujeito majoritário, esse sujeito hegemônico, masculino, europeu, etc., a gente passa a olhar para as coisas tentando imprimir uma outra unidade de sujeito. Por exemplo, se a minha pauta é a pauta do feminismo, que é mesmo, eu não posso sair olhando para todos os elementos que constituem a totalidade humana somente pelo prisma do feminino. Ainda que o feminino seja, por ter sido negligenciado, ele seja para mim extremamente caro. Ele seja para mim um instrumento para jogar a luz, que vai debater como um prisma naquela coisa que não é de um lado só, e vai ainda fazer vários outros emaranhados. Aí eu trago a minha identidade feminina, vai ter uma outra identidade feminina trans, vai ter uma outra identidade feminina negra, vai ter uma identidade feminina mais rica, uma identidade feminina mais pobre. Ou seja, a gente está falando sobre destrinchar um complexo, um emaranhado,
na tentativa de desmistificar essa ideia de um sujeito, do eu que está lá suprimido no penso logo existo. Né? Então, assim, eu estou dando essa volta toda para dizer com vocês o seguinte: quando a gente parte do princípio de que a nossa cabeça ela é uma cabeça extremamente limitada, que ela é uma cabeça extremamente empobrecida, afinal de contas, eu amo meu corpo, mas ele é o único que eu tenho. Então, eu não experimentei outro corpo. Eu, Flávia, não viajei para todos os lugares que eu queria ter viajado. Eu não escutei todas as músicas que eu queria ter ouvido. Eu não peguei todos os boys que eu queria ter pegado. Imagina, meu boy está logo ali fora, trabalhando. Se ele escuta isso, o que ele vai pensar? Eu não, sei lá, consumi todas as artes, todas as comidas. Ou seja, o meu código, a minha forma de enxergar o mundo, ela é uma forma super limitada. Ela é uma forma extremamente empobrecida, dada a complexidade dos fenômenos. Então, mesmo que eu venha... Oi, Roberta. A Laura está perguntando se seria cartografia de Guattari. Adoro. Eu ando junto dessa turma, assim. Certamente a gente pode trazer o conceito de cartografia do Félix Guattari, né, que é um filósofo francês, eu não sei se é do entendimento de todo mundo, que andava junto do Deleuze, né, e fez grandes experimentos no que diz respeito, né, a uma esquizoanálise, né, podemos dizer assim, mas é uma até psicanálise, sobretudo ali na década de 60, 70, na clínica de Laborde, né, quem não conhece, depois joga também no Google para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas respondendo a nossa amiga Laura, o que o Félix Guattari, mais ou menos, né, Laura, se você tem uma leitura por outro viés também, vai comentando aí para a gente ir abraçando a sua pergunta que nos leva para um lugar muito interessante, mas basicamente... eu acho que esse pode ser um exemplo muito legal, porque o que é a cartografia? Vamos lá, vamos para o termo da cartografia que a Renata já está sugerindo aqui. A cartografia, ela é uma metodologia muito utilizada pelas pessoas da geografia para poder fazer uma espécie de traçado sobre os territórios. Os territórios, eles não são territórios universais, né? Os territórios são sempre um pedaço de terra que a gente cria uma espécie de fronteira, uma espécie de linha limítrofe, e a partir desse território, a cartografia ela faz um exercício de olhar para esse território segundo seus caminhos, suas fissuras, seus acidentes, suas formas geológicas variadas, como rios, como terra calcária, terra assim, terra assado, mais ou menos. Isso é o conceito da cartografia. E o Guattari, ele é um cara que ele tem como princípio filosófico o roubo, né? O roubo afirmativo de algumas formas, né? De enxergar, de produzir conhecimento. E ele, junto do Gilles Deleuze, que é um outro filósofo francês, eles vão cunhar esse conceito da cartografia, como sendo também um lugar de fazer dos seus objetos observáveis, dos fenômenos, dos acontecimentos, para usar um termo deles, também processos que estão em movimento. Porque qual que é a diferença da cartografia para outra metodologia de fazer esse desenho? A outra metodologia, diferente da cartografia que a gente conhece, é o mapa. O mapa faz o quê? O mapa ele cria um decalque. O mapa ele cria uma forma que ela é, de certa forma, estática. O mapa do Brasil é o mesmo há muitos anos, mas a cartografia do Brasil, ela se altera, por exemplo, com a extração mineral, que acontece de maneira completamente, né, baixa, completamente nojenta no nosso país, ela vai fazendo com que os territórios vão sendo, os territórios vão sendo passíveis de serem alterados, de tomarem outros desenhos, porque onde às vezes tinha uma floresta, hoje tem um buraco, onde tinha sei lá, um rio, uma nascente de rio, agora você tem apenas um filetinho, aqui em Mariana você tem lama no lugar onde era rio, ou seja, a cartografia ela admite o movimento. Então, quando a gente volta a cartografia para a gente mesmo, o cartografar os seres humanos. A gente está contrapondo a cartografia, se é que eu posso dizer sobre um contraponto, não é simetria, é diferente. Mas, para tornar didático, a cartografia, no caso dos seres humanos, que era onde eu vinha trazendo a minha análise, ela é o oposto da identidade. Então, o que é o oposto da identidade? A gente precisa cerrar os punhos, muitas vezes, para poder afirmar a nossa existência.
no caso das mulheres negras, dos indígenas, dos quilombolas, e aí para toda uma gama de pessoas invisíveis que são, né, pasmem, né, a maioria dos seres humanos, né, que são diferentes do homem branco europeu, já são ali dentro dessa escala de diferença, os diferentes, os outros, né? A gente faz esse tipo de tratamento até muito pouquíssimo tempo atrás, a gente nem falava sobre desmanchar, desfazer, cartografar os corpos de forma diferente dos corpos mapa. Então, se eu tenho um corpo mapa, esse corpo ele corresponde a uma forma limite, a um decalque, quase como se fosse um carimbo, né? O que é o ser humano? O ser humano é o homem branco, europeu e rico. Então, toda vez que eu for criar métodos ou critérios para poder avaliar, sistematizar, deixa eu ver o que mais, analisar, né, para usar um termo da psicologia, eu vou sempre partir do pressuposto de que se aquela pessoa é um mapa, ela não está em movimento, ela não é processo, então eu vou pensar segundo os meus critérios. Mas isso acontece o tempo inteiro, porque onde há movimento, a gente quer paz, a gente quer fixar território, a gente quer construir mapa, a gente quer criar raiz. A gente não quer, a gente tem muita dificuldade de admitir que nós somos um corpo vibrátil, um corpo em movimento, um corpo que, enquanto corpo só, é um corpo que come, é um corpo que, vou usar os termos do Guattari, do Deleuze no Antiédipo, né? Um corpo que caga, é um corpo que fode, né? Isso é o nosso corpo. Mas o corpo do pensamento, ele é um corpo que não faz nada disso. Ele é um corpo que se alimenta para ser fitness, ele é um corpo que tem reloginho ali para poder ir ao banheiro para um determinado objetivo, sei lá se é isso, é um corpo cujo sexo, né, tá ali num lugar totalmente imaginado, num lugar totalmente idealizado, né? Então, o que é essa idealização? O que é esse lugar que a gente se arremete para tentar ser, se não o lugar do mapa, o lugar estático, em detrimento a esse lugar da cartografia, esse lugar do processo. Laura, não sei se eu te respondi, estou vendo aqui a laranjinho bate-papo, deixa eu ver se tem mais agora coisinhas aqui, outras coisas mais burocráticas. Eu não sei se eu te respondi, Laura, mas basicamente a sua pergunta nos ajuda aí por uma seara deliciosa, talvez um dos maiores desvios, talvez uma das maiores cartografias que vamos produzir aqui, porque de fato é exatamente isso que a Laura meio que, né, eu acho que visualizou do que eu estava dizendo, né, no sentido, né, de ter enxergado à distância, porque de fato é sobre isso mesmo que eu problematizo quando eu trago a dimensão do sensível. Porque se o corpo é o corpo que come, é o corpo que fode, o corpo que caga, né, para falar uns portugueses bem bonitos, já que está gravado, terrível, né? Eu faço isso sempre que coloca para gravar. A gente tem que admitir que esse é um corpo que sente, esse é um corpo que está, ó, eu tenho certeza que eu sinto calor, eu tenho certeza que eu sinto raiva, eu tenho certeza que em muitos momentos a Flávia, que eu crio como mapa da Flávia, a identidade da Flávia, ela o tempo inteiro ela me desafia, porque eu não sou a Flávia do mapa, eu não sou coerente. Coerência é uma das coisas, talvez, eu acho um dos conceitos mais emburrecidos que existe, não uma coerência quando a gente está construindo ali um texto político, né? Mas a necessidade da gente ser coerente parte do pressuposto de que a gente não muda, de que a gente não se esburaca, de que a gente não bifurca, que a gente não cria outras possibilidades de existência para a gente, né? Então, a gente tem que admitir o tempo inteiro a nossa inconsistência. Então, a cartografia pode ser absolutamente uma espécie de forma de olhar para este corpo ou para estes corpos não como mapas identitários, mas como mapas do sensível. Obrigada, Laura. Me ajudou a introduzir bem o que nós poderíamos aqui levar adiante. Mas já que estamos aqui, né, com uma apresentação, vou passar para a próxima pergunta. E eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Claro que tendo a sala muito grande, né, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de dialogar, mas eu já queria começar dizendo que, a partir dessa problematização sobre uma suposta ontologia, ou seja, um suposto estudo do ser baseado em determinados conceitos, mapas, critérios do que é ser, eu pergunto, antes de querer saber o que é o sensível, eu pergunto qual é o ser do sensível. Porque será que eu como, eu cago, eu fodo da maneira cujo meu corpo se apresenta como um corpo vibrátil dentro de todo
conceito, um contexto, quer dizer, conceito não, né? Todo um contexto, né, de vibração? Ou será que o tempo inteiro eu crio uma série de proposições para analisar, para poder fazer esse corpo caber dentro daquilo que ele precisa caber? É aquela hora que a gente fala, por exemplo, se a gente voltar para os gregos, os gregos chamavam esse sensível aí de vício, de paixão. O que é um vício? O que é uma paixão? É uma coisa que eu sinto e que eu não dou conta de racionalizar. É uma coisa que eu sinto e eu não dou conta de localizar, eu não dou conta de fazê-la caber. Só que o nosso corpo sente. Infelizmente ou felizmente, ele é um corpo que ele está vivo, ele é um corpo que ele padece, ele é um corpo que morre. Então, a gente tentar criar para esse corpo um outro corpo que consegue dar conta da totalidade daquilo que o torna mais, talvez, vulnerável, é a gente separar esse corpo de alguma coisa que não é o corpo. Então, se eu for usar um termo dos gregos, eu pego o corpo físico e transformo ele num corpo metafísico, num corpo que não é apaixonado, num corpo que não é sensível, mas num corpo que é racional, num corpo que é virtuoso. Para os gregos, a virtude vai estar ligada à beleza, à justiça, à bondade, mas corta para o ser do iluminismo, essa investigação, né, desse ser que só existe se ele pensar. E o pensamento dele condicionado a um critério de racionalidade. Então, o que a gente fez com a gente? A gente desmontou toda a nossa possibilidade de existir sem a presença desse pensamento. E não é todo e qualquer pensamento que é validado. Então, o sensível, ele passa a ser admitido porque a gente pensa e a gente sente o nosso pensamento acontecendo. Porém, o nosso sensível, ele já não é mais o sensível do corpo que está aqui existindo, do corpo como acontecimento, do corpo que sabe que o sol só vai nascer amanhã porque ele nasceu hoje, nasceu todos os outros dias ali que não tinham nuvens no céu, mas pode acontecer dele nascer amanhã, e aí a gente vai ficar ferrado da cabeça, né? Porque aí as nossas certezas. Mas a nossa vida também é a mesma coisa. Na hora que eu crio a identidade da Flávia, eu sei que amanhã eu sou a Flávia, porque a Flávia de amanhã, ela responde à minha expectativa da Flávia que eu projetei para ser a Flávia. Entretanto, tanta coisa acontece com a gente, né? Quem diria que a gente teria só no nosso país 400 mil vidas cerceadas por conta de um vírus. E aí, eu pergunto para vocês, né? Tem como a gente fazer algum planejamento, a gente criar alguma ideia de um corpo, sendo que esse corpo ele não é ideia, esse corpo não é pensamento, esse corpo ele é um corpo físico, ele é um corpo que cria impacto, que bebe desse impacto. Então, meus queridos e queridas, a pergunta que eu faço para vocês no lugar de o que é o sensível, porque se eu perguntar para vocês, todo mundo vai ter uma resposta do que é o sensível. Né? Eu posso falar, o sensível é a alegria, o sensível é a fragilidade, o sensível é isso, é aquilo. Mas mais do que isso, a minha proposta é pensar qual é o ser do sensível. Por que eu pergunto ser e deixo ele aí entre aspas? Porque o ser pode ser um substantivo, o ser, os seres. E o ser, se eu for partir de uma determinada origem desse ser que nasce, ora nos gregos, ora no iluminismo, ele é um ser que eu consigo localizar, de acordo com essa dimensão, as suas proposições enquanto ali uma referência de sujeito, uma referência de objeto. É possível, não tem erro. Flávia, mas o ser... Ele é um negócio que a Laura escreveu aqui, só para não sair do contexto, porque é muito legal que ela fala que é justamente o que Honig fala da identidade pronta entrega. Quando não permitimos a potencialidade do devir, mas nos agarramos a uma identidade venerada no momento, que é o padrão. Perfeito, Laura. Perfeita colocação mais uma vez. A Ronique, que a Laura tá propondo conversar com a gente, é a Sueli Ronique, professora lá da PUC de São Paulo, que tem um trabalho muito, né, foi amiga do Guattari, escreveu com Guattari, e, né, citado anteriormente, e uma pessoa que eu dialogo muito com ela, sobretudo nessa parte da aproximação entre arte e filosofia, né? Ronique é sempre muito preciosa nas palavras, né, Laura? Tem tudo a ver com isso, né? Identidade pronta entrega. Que ótima maneira da gente, num contexto de hiperconsumismo,
né, a gente se perceber dentro desse lugar em que as prateleiras antes, elas eram muito reduzidas, né? Você tinha poucas identidades para poder se basear, né? Na época dos gregos, ou você era um cidadão ateniense, ou você era um escravo, ou escrava, né? Ou não cidadã, como era o caso das mulheres. Na medida que a gente vai avançando socialmente, economicamente, a gente vai tendo ali, né, novas classificações para os sujeitos, muito baseadas nos conceitos, né, econômicos, nos contextos econômicos, senhor feudal, servos, papa, cristãos, pagãos, bárbaros. Na modernidade, a gente tem as grandes navegações, né, e o início desse processo de colonização, que tem tudo a ver com o que a gente está aqui marcando, né, nesse espaço-tempo meio bizarro que nós estamos aqui trazendo à tona. E nesse nosso emaranhado, nesse momento, né, as identidades elas passam a ficar um pouco mais complexas, porque além do colonizador, entra nesse jogo uma nova prateleira que são dos colonizados. Só que nos colonizados nós temos africanos, nós temos ameríndios, nós temos orientais, que não são exatamente colonizados, mas entram na esteira dos outros em um dado momento, a gente tem os indianos e assim sucessivamente. E há um projeto iluminista, né, de produzir sobre esses outros corpos, né, uma prateleira muito sucinta, de modo que não são os indígenas brasileiros e os indígenas mexicanos, mas são todos primitivos. Não são os indígenas brasileiros, os indígenas mexicanos e os africanos, são todos uma raça inferior. Inclusive, o conceito de racialização começa ali nesse exato momento. Mas minha problematização para vocês é a seguinte: é a gente pensar que na contemporaneidade, será que, usando um pouco do que Laura trouxe aqui, sou, né, junto de Ronick, será que a gente está realmente quebrando as prateleiras no sentido de destruir qualquer princípio de identidade que não é físico, mas metafísico, né, por assim dizer? Mas será que a gente não está só ampliando a oferta, mas ainda assim fazendo com que os corpos subjetivos tornem-se produtos de determinadas experiências que têm mais ou menos reverberação no espaço social? Então, partindo dessa problematização para tentar amarrar tudo, a minha pergunta finalmente é: qual é o ser do sensível? Na primeira chave já me expliquei, mas na segunda chave, que não é substantivo, o ser é um verbo. E sendo um verbo, tem tudo a ver com a cartografia. O ser do sensível, né, ou ser sensível, ele tem tudo a ver com uma proposta de se abrir para um movimento cujo sensível não está exatamente alocado nessas identidades da racionalidade, nessas identidades que a gente automaticamente conhece e automaticamente propõe um sentido para ela. Então, minha pergunta-chave, ela fica sendo essa para a gente avançar um pouco na nossa discussão, para a gente poder pensar assim: como que o sensível é partilhado em nossa cultura contemporânea? Indo nessa minha digressão, talvez enfadonha, espero que não, a gente costumou colocar o sensível em um lugar oposto ao racional. E por ser um lugar oposto ao racional, e tendo o racional como grande guarda-chuva para se estudar o ser, já podemos dizer que o sensível ele ficou num lugar que toma chuva, né? E talvez por isso ele tenha plantado e germinado como ninguém, né, no nosso tempo contemporâneo. Mas esse sensível, apesar de ter ficado nesse lugar, lá no século XVIII, ele vai ser resgatado. Ele vai ser olhado pela primeira vez, mas com o sentido de dizer o quê? De dizer que existe sobre o sensível a necessidade de uma racionalização. Século XVIII, vamos pensar, estamos ali vivendo a superescravização dos povos africanos com o objetivo único de mercantilização, né? Ou seja, estamos falando aqui sobre uma das maiores barbáries da nossa era, né? Muito enviesada pela ideia de que existiam raças superiores, raças inferiores. Um momento também, né, de revolução industrial, início de revolução industrial, ou seja, pessoas comuns indo às fábricas, pessoas comuns pegando, né, entrando nos navios e viajando no além-mar, ou seja, pessoas comuns que até então tinham um repertório imagético, um repertório de experiência de vida extremamente reduzido ao seu pequeno
feudo, seu pequeno local de trabalho, ele passa a encontrar outras identidades, ele passa a encontrar outras manifestações de vida, outras manifestações artísticas, outros sensíveis. E é por isso que, nesse momento, é preciso barrar. É preciso dizer, se eu não estou produzindo somente o sentido que me faz controlar essa população, eu preciso racionalizar esse sensível. Então, a gente passa o quê? A colocar os nossos afetos em caixinhas que dizem sobre as nossas patologias, né? Logo na chave seguinte, vocês vão ter o nosso amigo, né? E amigo muito mais de vocês, né? Também meu amigo, Dr. Freud, né? Fazendo ali toda uma análise sobre a psique humana, muito cara para a psicologia, muito necessária, mas que arruína também esse indivíduo iluminista, esse indivíduo que só tinha uma única propriedade, porque pela primeira vez a gente começa a olhar para os sujeitos entendendo que existe uma multiplicidade, entendendo que existe, inclusive, uma variedade de performances sociais, uma variedade de contextos que nos levam àquele corpo que vibra daquela maneira, que sente daquela maneira. Uma tristeza que talvez a gente tenha ainda assim impresso um olhar europeu, cujas patologias, né, até meados do século XIX, não trouxeram à tona, né, até o final do século XIX, início do século XX, não trouxeram à tona também as espacialidades, os encontros sociais como uma forma de mobilização desse sujeito que pensa, desse sujeito que sente, né, colocando numa esteira muito grande pessoas como delinquentes, pessoas como doentes, pessoas como ignorantes, né? O próprio Darwin, né, quando esteve no Brasil, ele viu uma cena de um escravizado apanhando na frente dele e a pessoa que bateu dizendo, olha como que essa pessoa é inferior. E aí ele volta todo com a rabinha entre as pernas, né, para a Europa escrever uma carta pedindo perdão, né, pelas teses evolucionistas terem chegado nesse lugar da racialização dos corpos humanos. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque de tudo isso que a gente falou, de tudo isso que a gente levantou, de que a gente se desviou, de que a gente cartografou aqui, o que nos interessa é perceber que o sensível, ele é tal qual uma palavra, tal qual uma manifestação da linguagem, no sentido de que ele está, muitas vezes, acometido por narrativas, acometido por formas de vida que não necessariamente fazem parte do sistema cartográfico, mas que, de certa forma, né, estão inseridos dentro de um mapa, que nem sempre é o mapa que nos cabe. A começar pelo mapa do corpo, né? Nem todos nós nascemos com o gênero no qual a gente se identifica, né? Nascemos com um sexo biológico cuja expectativa de gênero é aquela que nos identifica. E mesmo um corpo cis vai experimentar seu uso de maneiras completamente diferentes quando se abre para poder perceber pela primeira vez, né? Numa chave de gênero, por exemplo, de que existe uma performance que é esperada sobre você e que tudo que se desvia é tomado como desvio. Então, eu volto a pergunta para vocês para a gente poder pensar, né? Que certamente vamos ficar com mais perguntas do que resposta, mas como que o sensível ele é compartilhado na nossa cultura contemporânea? Como as dores. Flávia, então, eu queria... Você está falando e vem na minha cabeça o seguinte. Primeiro, como que isso acaba virando um paradoxo, porque o pensamento ele é derivado do sensível, do sensório, a cognição. Então, não existe o pensamento sem alguma sensibilidade. Eu trocaria a frase de Descartes por penso, logo sinto. Ou o que é esse pensamento, né? Se não, talvez até já um sensível tornado pensamento pela nossa necessidade de subtrair da experiência o que foi a experiência. Quem estudou comigo sabe que eu adoro citar esses exemplos, por isso que eu sou tão amiga das artes, né? Todo mundo aqui já deve ter sentido em algum momento uma certa experiência que te coloca para poder entender que uma das formas mais universais, mais concordadas entre nós, que é o tempo e o espaço, tenho certeza que todos vocês que estão aqui, em algum momento, vocês experimentaram o tempo e o espaço que a gente concordou que existe segundo uma certa lógica, segundo uma certa ordem, a gente já experimentou ele fora dessa ordem.
Não vou citar muitos exemplos, eu gosto do meu exemplo, por exemplo, quando eu fui no show de uma banda que eu adoro, que é o Arcade Fire, eu me lembro a primeira vez, na hora que eles deram o primeiro acorde, parece que todo mundo que estava do meu lado, aquela multidão, abaixou o volume e era só eu e eles. Parece que aquele espaço de tempo foi 1 microsegundo, mas parece que durou uma eternidade enquanto eu estava lá dentro daquele show. Quando eu conheci meu companheiro Luiz, eu me lembro da hora que a gente se olhou, que nossos olhos se cruzaram, mesma coisa, parece que aquele microsegundo me fez sentir o tempo de uma maneira completamente diferente, parece que uma vida passou naquele olhar. Mas também acontece constantemente quando eu subo na esteira, eu olho para aquele marcador de relógio, eu olho para cima, eu penso teorias, eu penso sobre a vida, eu penso sobre como que eu vou pagar uma conta, e quando eu olho, 30 segundos se passaram. Não há uma certa elasticidade na nossa percepção, mas no segundo seguinte é isso, né, Roberta? Eu olho para o meu companheiro, eu tenho aquele segundo de uma existência plena, de um sensível sem nome, de um sensível estético, de um sensível como tal como nas artes, mas no segundo seguinte, esse sensível, ele me inquieta, ele é atormentador. Viver com o corpo é um tormento. E aí o que eu faço? Eu olho e penso assim, é bonitinho, poderia ser um boy que eu ia me interessar aqui agora. No show, eu penso, não é sobre essa experiência, é porque eu gosto dessa banda, é porque essa música tá legal. Na esteira, a mesma coisa, estou odiando estar aqui em cima, fazendo a minha corridinha, sei lá. Ou seja, a gente é muito atormentado pela necessidade de colocar o pensamento sobre a nossa existência. Não por acaso, o eu do eu penso, logo existo, ele não existe. Ou seja, o eu é sempre um outro que aparece para a gente norteando a nossa experiência, seja ela sensível, Flávia, O seja ela Matheus ontológica. fez uma Deixa eu ver se tem pergunta alguma... aqui para você. O sensível Flávia, para a filosofia é parecido com o inconsciente da psicanálise? Uma pergunta e tem alguém me chamando também. Quem que... é a Paola, boa tarde. Na Boa verdade, boa noite, tudo bem? Então, quando você começou a falar, na sua fala teve essa questão de sensível com o irracional. E aí, lá no começo, eu pensei em algumas coisas, e agora, tendo a oportunidade de verbalizar, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, e aí não vou falar muitas coisas que não cabem aqui agora no momento e nem no tempo. E depois você foi falando algumas coisas e chegou no Freud. E quando você falou do racional, eu, Paola, como uma pessoa sensível, depois que comecei a fazer terapia, na verdade, psicanálise, eu senti uma racionalidade maior, senti meus pés no chão. Parece que me trouxe mais para a razão, tirando essa questão da emoção, desse sensível, minha subjetividade com as minhas questões. E aí você falou algo que eu não lembro a palavra, sobre essa questão do Freud vir com a psicanálise, mas que, na verdade, conturbou. E isso não ficou muito claro para mim. Se você puder destrinchar um pouco essa questão da razão e a psicanálise nesse contexto, por favor, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade da fala. Imagina, eu que agradeço. Só vou fazer uma pequena correção, Paola, porque minha fala é um pouquinho maluquinha mesmo, mas assim, a racionalidade, né? Assim que você falou que eu falei do sensível com o irracional, eu vou fazer só essa distinção, porque ela vai ter tudo a ver com a resposta que eu vou te dar, tá? Não falei sobre sensível ser irracional, porque a minha tentativa, e é uma tese, né, Paula, não é final, né? Ela pode ser refutada, eu posso ainda, na cartografia da escrita também, criar outros desvios, mas a ideia é não usar a racionalidade como o critério para poder dimensionar a experiência do sensível. Então, não estou dizendo aqui que não seja possível pensar racionalmente sobre os critérios da razão o sensível. Inclusive, há uma escola sobre isso, que começa lá com Baumgarten, século XVIII, e vai passando pelo próprio Kant, pelo Hegel, né, que vai ser essa associação entre o sensível e o racional. A minha proposta, a minha intenção com a tese, e com, né, talvez também, nas perguntas de vocês me ajudam, inclusive, a entender alguns problemas disso, é que eu tento me desfazer, enxergar esse sensível, ou às vezes não enxergar, né? Talvez até o próprio verbo enxergar seja problemático nesse sentido, mas para experimentar
o sensível numa outra dimensão. Então, quando eu crio a ideia do ser do sensível, eu estou querendo amarrar duas histórias. Uma que diz sobre o sensível que já é ser, que é esse sensível que a gente trabalha em análise. Eu também, apesar de eu estudar Deleuze e Guattari, eu faço análise, agradeço todos os dias, Dr. Freud, pelo equilíbrio que me destes ou não, né? Mas não tenho absolutamente nada desses, né, timinho, né? Porque o Deleuze e Guattari vão fazer muitas críticas à psicanálise, não tenho absolutamente isso, mesmo porque eu não teria nem fôlego, né? Assim, o Dr. Freud já é muito cheio de, né, cheios de teses muito incríveis, né? Não, me coloco aqui no meu lugar, só aproveito mesmo. Mas a minha tentativa é que na mudança, né, do substantivo para o verbo, do ser do sensível, a gente, a partir dessa ideia do sensível, a partir dessa ideia de que existe um ser do sensível, a gente passa a ser outro sensível, a gente passa a subverter. E é como qualquer coisa na vida, né? Eu trago muito exemplo da minha vida pessoal, eu sei que isso é chato, mas é o que eu tenho aqui agora. Mas meu companheiro, ele brinca de falar assim comigo assim, casamento, todo casamento que está no nosso redor, a gente não quer como modelo. Aí, quando a gente pensa nas experiências de subversão, a gente fala assim, mas também eu não quero seguir essa trilha. Não sei, não funciona para mim. Eu sou assim, eu sou assado, só para vocês terem uma ideia, canceriano é com pisciano, né? Assim, a gente não, sei lá, tem umas coisas que são maravilhosas, o poliamor, não sei o quê, mas assim, não é pra gente. E aí a gente começou numa espécie de experimentações outras sobre o conceito de casamento, entendendo que o casamento é uma instituição e que a gente já tem esse lugar que a gente está correndo contra, esse lugar que a gente foi, correndo contra esse lugar da instituição com todas as medidas. Então, toda hora a instituição bate na nossa porta, a gente sai fugindo. E a fuga é movimento, né? A fuga não é covardamento, a fuga é movimento. A fuga é tentar fugir para uma outra coisa. E aí ele brinca com a gente, ele brinca de dizer a analogia que eu acho muito interessante, que ele fala assim, mas se a gente não segue uma trilha e não segue a estrada principal, a gente está no meio do mato. A gente não está enxergando nada. Então, a gente vai se cortar, a gente vai se dar com as onças, com cobra, com insetos. E é isso que é a delícia, né? Então, o processo terapêutico, inclusive, tem muito disso, né? Às vezes, na análise, né, uma palavra te leva para esse meio do mato, que você não tem ideia de onde você está, né? A gente só tem ali uma meia dúzia de estrelas, às vezes, que jogam luz sobre essa experiência e que ajuda a gente a se nortear, né? Então, eu acho que o que talvez você está chamando de colocar os pés no chão, eu acho que eu pensei que numa analogia, pensando até na minha experiência na análise, assim, é um certo jogar palitinhos no meio do caminho, é olhar para o céu e ver a constelação, ver o tanto que você, apesar de ser muito pequeno perto daquele universo que está abraçando a gente, que é muito mais complexo, que a gente não enxerga absolutamente, ali tem alguma coisa, ali tem algum norte, ali tem alguma coisa da ordem do sensível que intuitivamente te guia, né? Então, assim, o que é o sensível, talvez? O que é, talvez, a experiência do sensível, o ser do sensível? É esse processo de, no meio do mato, né? No meio do mato, não se ver diante só do incômodo do mato que te corta, mas a partir do incômodo, propor outros movimentos, propor de repente o olhar para o céu, propor de repente o escutar do rio que está lá do lado, propor de repente sentir o cheiro de alguma coisa. E, pasmem, qualquer estudo que a gente faz, e aí eu volto para a minha tese para responder também a pergunta de Matheus, esses movimentos que a gente faz, eles são movimentos que muitas vezes nos levam, inclusive, aos movimentos dos povos originários que vieram antes da gente. Quando a gente vai estudar o mundo antes de ser mundo, o mundo antes de ser história, só com vestígios arqueológicos, só com pinturas rupestres, a gente se vê diante de um tipo de configuração humana que existiu, que foram humanos, mas que não tinham história, não tinham, por exemplo, a escrita, não tinham, por exemplo, esse princípio de racionalidade. Então, se eles não tinham o princípio de racionalidade, se eles não pensavam, eles não existiam. Então, essa que é, talvez, assim, alguns movimentos que são necessários da gente fazer, né? Deixa eu ler do Matheus, né? Porque a hora vai avançando. Matheus comentou aqui, ó, perguntou, o sensível para a filosofia é parecido com o inconsciente da psicanálise? Matheus, não é tão fácil fazer essa resposta, né? Talvez a gente precisasse de mais um encontro longo. Mas o sensível na filosofia, tal como o próprio inconsciente da psicanálise, não são dois conceitos que são fechados, né? São conceitos que existem muitas entradas possíveis, né? E muitos resultados também possíveis a partir da maneira como você entra nesses conceitos, da maneira como você
contextualiza, né, e contemporaniza esses conceitos. O que eu posso dizer para você é que ambos são conceitos muito, muito, muito recentes, né, século XVIII, XIX, ali, para fazer uma chavinha temporal. E no caso do inconsciente, dentro dessa teoria que a gente está trabalhando, né, talvez baseada em Félix Guattari, em Deleuze, que já foram citados aqui, e que são uma coisa da ordem da fabricação, né, da ordem de uma certa maquinação que produz essa coisa que, para alguns psicanalistas, e aí não é meu universo, tá? Vou falar aqui de uma maneira rápida e sair correndo, tem um pouco a ver, né, com um certo vazio, que para o Deleuze e Guattari tem a ver com um certo excesso. E aí, nesse sentido, Matheus, acho muito pertinente a sua aproximação, porque eu diria que o sensível, né, talvez ele possa ser esse lugar que a gente, onde há muito sentimento, onde há ali, né, uma ideia de um sentimentalismo, uma ideia de um vazio de pensamento, há talvez, né, uma grande produção, uma máquina de produção de sentimentos racionais. E não entendam sentimentos racionais da maneira positiva, eu estou aqui sendo tudo menos positiva com esse conceito de racionalidade. Não que eu esteja apelando para uma irracionalidade, mas sobre um certo tipo, um certo grau de razão, que é um certo grau que norteia a racionalidade segundo um mapa específico, né? Então, talvez esse sensível, que a gente chama de sensível, seja fruto de uma máquina, de um dispositivo que produz o sensível enquanto tal. Então, por exemplo, quando sei lá, as nossas avós, elas faziam um trabalho doméstico não remunerado na casa delas e achavam que aquilo era o correto, né? Dentro do sensível delas, elas tinham essa visão de que aquilo era nada mais, nada menos do que uma determinação para o corpo delas, né? A maternidade seguida desse trabalho da casa, então elas sentiam aquele cuidado, etc. Aquilo tudo se não, uma fabricação de sentidos para uma determinada experiência, que hoje, na contemporaneidade, a gente começa a desmistificar, entendendo que o trabalho doméstico tem o nome de trabalho doméstico porque é um trabalho, portanto, deveria ser remunerado dentro de um contexto econômico. Por outro lado, se você tem aquela vontade de trabalhar filantropicamente pelo seu lar ou coisas do tipo, a sua escolha ela tem que ser legitimada, tal como qualquer outra escolha de uma mulher, por exemplo, que tem dentro do seu próprio sensível, vamos chamar assim, a não vontade, ou a completo sei lá, descaso com a maternidade, por exemplo, quando na realidade mulheres que estão aqui sabem bem, né? A gente vai chegando numa certa idade e já vão perguntando para a gente sobre se a gente quer ter filho, se casa logo, né? Quer saber se a gente vai ter filho, se é determinada idade. Eu tô nessa crista da onda, tô na idade da crista, inclusive, chegando aos 33 e recebendo essa pergunta todos os dias da minha vida. E olha que eu quero ser mãe, mas é um lugar, né, dentro de uma performance social, né, que transforma o nosso sensível dessa maneira, né? Então, de repente, eu me vejo perdida nos meus pensamentos, no meu sentimento, tentando entender o que é a máquina que propôs um sentido para mim, né, um sensível para mim, e o que é uma experimentação desse corpo que talvez aqui, ó, está produzindo um monte de hormônio que me levam a ter esse sensível, né, para citar um exemplo. Tem mais perguntas, gente? Que eu acho que está chegando na hora, né? Não. Eu tenho. Qual que é o seu signo, Flávia? É Câncer. Ah, é sensível, né? Isso. Bem sensível. A minha lua é em Peixes. Pois é. Chorona, né? Gente, com as perguntas, vocês viram que eu fui falei miseravelmente, né? Em chegar até o final da apresentação. Aqui eu não iria muito avançar, porque é um conceito difícil, né? Então eu sabia que a gente ia fazer algumas digressões, alguns lugares assim. O tempo corre muito. Espero que eu não tenha falado demais na orelha de vocês. E eu espero que eu tenha suscitado algumas questões, né? Vocês me seguem lá mesmo no Instagram, porque lá eu respondo muita coisa, né? Quem não tem meu e-mail, porventura, né? Também, que quem foi meu aluno tem e-mail. Porque acho que se eu tiver suscitado algumas questões, se eu tiver embolado algumas coisas, eu acho que é legal a gente manter nosso diálogo aberto. Espero que eu não tenha furado muito o esquema dos encontros do Desembolando e contribuído. E, mais uma vez, deixo meu super agradecimento pela oportunidade. Aqui o esquema é seu, maravilhoso, todo mundo achando excelente. E o principal que você deixou foi a provocação, não precisa ser a resposta. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Eu também sou
dessas, viu, Roberta? Mas guarda o resto da apresentação para a gente fazer. Sim, podemos fazer o número 2. Muito bom. A Flávia, a gente quer te agradecer muito, é uma honra imensa ter você aqui. Como eu disse, acho que as pessoas estão entendendo mais ou menos o que eu falei. Isso é um poço de conhecimentos, que cada pergunta a gente vai aprendendo, já nem sabe de onde que veio aquilo, de repente você já está sabendo. E para o pessoal, gente, lembrando que o certificado às vezes demora um mês, que o pessoal já sai perguntando, demora um mês para receber o certificado. A gente vai falando todas as informações tem no Instagram, segue a gente no Instagram, e a gravação que vai para o YouTube, eu não sei quanto tempo é, que as pessoas vivem perguntando, porque a gente não é a gente que sobe para o Drive, então tem que esperar, mas uma hora chega lá. Flávia, obrigada, eu sou sua fã demais. Também o ano sou inteiro. Um beijo, viu, gente? Muito obrigada, viu? Nos vemos por aí. Beijo, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, Flávia. Tchau, tchau.